Olá, queridos colaboradores da empresa Vikings. Eu sou a doutora Márcia Yamamura e nós vamos conversar neste mês de março sobre 3 doenças muito importantes. A primeira que eu quero falar para vocês, que nos dá o título de Março Azul, é o câncer coloretal. Você sabia que o câncer, nesta parte final do intestino grosso, que se chama cólon e reto, ele é a terceira causa, é o terceiro câncer mais frequente em homens e mulheres? Pois é, parece que esse câncer coloretal, ele tem uma certa preferência pelos homens, ainda que seja muito próximo, ele tem uma leve preferência, né? E, portanto, ele é um pouquinho mais frequente nos homens do que nas mulheres. Vocês sabem, eu sempre falo para vocês aqui, que dentre todos os fatores predisponentes, sempre pode existir, obviamente, o fator genético, mas o que está sempre presente é o nosso estilo de vida. Então, a gente acaba se expondo, né? Ou seja, tendo fatores de risco que a gente nem percebe. Por exemplo, tem alguns fatores de risco que não tem o que fazer, como, por exemplo, a idade, né? Ou se na tua família você tem outros parentes que acabaram, enfim, desenvolvendo câncer, né, coloretal, ou então tem uma história de muitos pólipos no intestino. Então, se você tem alguém na família, procure saber, porque esse é um dado muito importante. Agora, calma, não precisa se desesperar. O que a gente precisa é de um monitoramento, de um acompanhamento, né, e muito provavelmente fazer uma colonoscopia, que é um exame que a gente realiza, muito parecido com a endoscopia, né, com a mesma técnica, para que a gente monitore você de perto. Agora, como eu estava dizendo, em relação ao histórico familiar, idade, a gente não tem muito o que fazer. Agora, em relação a, por exemplo, os teus cuidados com a alimentação, teu estilo de vida, isso vai ter um impacto em todo e qualquer tipo de câncer, né? Então, você estar atento ao que o teu corpo te sinaliza, né? E todos nós temos uma percepção de se o corpo está funcionando bem ou não, se a gente, enfim, tem uma dor, tem uma queimação, ou se não se sente bem, se sente, enfim, empachado ou com tontura, enfim, nós vivemos o nosso dia a dia, só que a gente não quer prestar atenção ao que o nosso corpo fala. E este é o grande problema do câncer coloretal, porque quando ele dá sintomas, né, ou seja, quando a pessoa percebe realmente, e aí vai procurar o médico, muitas das vezes a doença já está avançada e até já deu metástase, né? Ou seja, em outros locais que não só aquela região, né, final do intestino grosso, acaba tendo o desenvolvimento do tumor. E a gente não quer isso de forma nenhuma, concorda? De todos os sintomas, né, os mais clássicos são, por exemplo, sangramento anal ou fezes, né, com sangue, presença de pólipos no intestino, ou se você tem uma história de doença inflamatória intestinal, presença de anemia, a sensação de fraqueza o tempo todo, às vezes muita dor abdominal ou até cólicas, um emagrecimento assim súbito, né, ou seja, em pouco espaço de tempo você acabou perdendo, né, bastante peso. Então, tudo isso são sinais de alerta, né, que a gente precisa estar sempre atento para a gente poder procurar a ajuda, para a gente poder procurar um diagnóstico precoce, o mais precoce possível, tá? Em relação aos exames, o que a gente tem é, além do toque retal, que muitos dos homens acabam, enfim, tendo um certo preconceito e não preconceito, né, um preconceito formado, ele é um exame que é pouco invasivo, e que dá muitos dados, não só para o câncer coloretal, mas também para o câncer de próstata, tá? Existe também a colonoscopia, que é aquele exame no qual o médico endoscopista, ele consegue visualizar a parede do teu intestino, e aí muita gente reclama, né, do preparo, que tem que deixar o intestino mais limpo possível. Agora, mais importante, pessoal, é que você faça um acompanhamento, cuide da tua saúde. Não precisa ficar paranoico, né? A gente não precisa ser hipocondríaco, mas conhecer o teu corpo, se respeitar, sabendo que aquele embutido, né, aquele corante que você está comendo, muitas das vezes, aqueles alimentos que são fabricados e são, enfim, vendidos, existem substâncias que podem ser tóxicas e podem se acumular no nosso corpo ao longo do tempo, e isso é um fator predisponente
para muitos tipos de câncer. Então, se você tiver, enfim, alguma curiosidade, você pode ir lá na página do Instituto Nacional do Câncer, que ali estão listados diversos corantes, diversas toxinas, consideradas toxinas que são utilizadas na indústria alimentícia, tá bom? Além do mais, a gente precisa ter uma boa saúde, se exercitar e, acima de tudo, ter uma boa saúde emocional. Até a próxima!